Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Pasto do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando aí o seu joinha, compartilhando com o maior número de pessoas, para que esse canal possa continuar avançando para a glória de Deus. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos dar seguimento a nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e hoje concluindo aqui o capítulo de número 3, e o tema de hoje é: onde está, pois, a ostentação? Onde está, pois, a ostentação, a jactância, o orgulho, a vaidade ou a vantagem? Nós vamos pensar sobre esse assunto hoje aí com base e dando seguimento também na nossa série. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Eu quero também aqui, sem me esquecer, você que me acompanha aí pelo YouTube, você pode aí no link desse vídeo, está aí o link para você se inscrever também no canal Miqueias Alves. Não se esqueça de se inscrever aí no canal Miqueias Alves. Essa semana que passou eu lancei um vídeo aí falando sobre mudança de hábitos, um vídeo muito importante, pertinente para esse começo de 2022. E essa semana eu estarei lançando um vídeo falando aí sobre a preciosidade do tempo,
que é uma mensagem de Jonathan Edwards, um pregador avivalista lá do século 17, muito importante. Ele tem uma mensagem com esse título, A Preciosidade do Tempo, e ele fala de verdades muito importantes sobre esse assunto, e eu estarei fazendo um vídeo pontuando algumas questões a respeito desse tema e dessa mensagem que ele ministrou aí há mais de 200, 300 anos atrás, mas que tem a mesma importância e mesmos valores, princípios e aplicabilidade para nós ainda aqui do século 21, no ano de 2022. Então se inscreva aqui no meu canal Miquel Alves, que vocês vão aí estar quando o vídeo sair, receber a notificação. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos hoje encerrando o capítulo de número 3. Capítulo de número 3, nós vamos ler os versos 21 a 31. Nós temos meditado aqui nesse trecho desde semana passada, cada parte aqui, e eu quero fazer o fechamento hoje desse trecho e desse capítulo, e amanhã dando seguimento à nossa série, o capítulo 4. Já são 37, se eu não me engano, mensagens só na carta de Paulo aos Romanos, e você pode aí, você que me ouve pela rádio, acessar aí o canal Palavra Viva e procurar essas mensagens que são muito pertinentes, vários temas importantes, todos com base na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Mas o texto de Romanos 3, a partir do 21, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nestes tempos presentes, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Ou é Deus, porventura, somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então vamos aqui pensar sobre esse tema. Onde está, pois, a ostentação? Ou o orgulho? Ou a vantagem? Ou a jactância, como Paulo aqui menciona? Nós estamos aqui diante de uma conclusão prévia, porque Paulo ainda não parou de falar sobre o tema da justificação pela fé, porque ele começa especificamente a tratar do assunto da justificação pela fé a partir de Romanos 3, 21, como nós temos aqui observado. E ele vai se aprofundar nesse tema até o capítulo de número 5 ainda. Até o capítulo de número 5 ele vai tratar profundamente, exclusivamente do tema da justificação pela fé. Depois, a partir do capítulo 6, ele vai começar a falar do tema da santificação. Mas aqui ele está falando do tema da justificação pela fé, dando fortes argumentos sobre esse assunto bíblico doutrinário. E o capítulo 3 dá início a isso, e ele aprofunda depois no capítulo 4 e 5. Então ele aqui
nesses versos que nós lemos, especialmente hoje eu quero pensar com vocês os versos 27 a 31, ele faz uma pequena conclusão daquilo que ele já tem falado sobre o tema da justificação pela fé. Sobre aquilo que ele já tem falado sobre o tema da justificação pela fé. E eu quero aqui recapitular com vocês sobre esse tema, porque vamos fazer aqui um sumário sobre o assunto da justificação pela fé. Vamos fazer aqui um sumário, aqui, uma síntese sobre aquilo que ele tem falado para nós a respeito do assunto da justificação pela fé, com base naquilo que o Warren Wiersbe listou sobre esse assunto. Então vamos pensar algumas coisas aqui antes de nós entrarmos aqui nesse texto específico. Primeiro, a justificação é sem lei. A justificação é sem lei, conforme aí o versículo de número 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a justificação pela fé, esse ato de Deus, essa obra exclusivamente de Deus feita por nós, por meio da obra de Cristo, é feita sem a lei. Ainda em Romanos 3 e 20, ele ainda tinha dito, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é incapaz de propiciar, de ajudar o ser humano a ser justificado. O conhecimento da lei vem ou traz o conhecimento do pecado. Ainda Paulo lá na frente, Romanos capítulo de número 7, Romanos capítulo 7, verso 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei não nos ajuda no processo ou na nossa justificação. Não ajuda. A lei mostra quão pecador nós somos. Ela dá um diagnóstico da nossa realidade de pecado. Ela mostra que nós estamos diante da morte. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, porém, eu não sou santo, eu não sou justo, eu sou falho, eu sou pecador. Então quando a lei é colocada diante de mim, eu só vejo o quê? Morte e destruição, porque se eu cometer um pecado, eu sou réu de juízo, de todos eles. E aí eu volto àquela pergunta que eu já falei aqui, quantos pecados são necessários para nos tirar do céu? Quantos pecados são necessários para que eu e você sejamos expulsos do céu, expulsos da presença de Deus e ser declarados pecadores, falhos e condenados ao juízo final? Quantos? Um pecado é capaz. Quer dizer, quando eu olho para a lei, eu vejo quão pecador eu sou, não tem jeito, a lei não me justifica, não dá meio para isso. Como que eu vou ser salvo então? Por meio da graça, mediante a fé. Ou seja, a justificação, a justiça de Deus, a justiça de Cristo, as obras de Cristo, o reto caminho de Cristo é imputado a nós. Por quê? Porque se não fosse Cristo cumprir toda a lei, e nós, por meio da fé em Jesus, não fôssemos justificados, como que eu e você seríamos salvos? Não seríamos salvos. Então o primeiro aspecto aqui é esse. A justificação é sem a lei. Segundo, a justificação é mediante a fé em Cristo. O verso 22 aí, diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, a justificação é um ato legal e forense, é uma obra de Deus operada por Cristo a nós, e nós conquistamos, e nós recebemos isso mediante a fé. Não qualquer fé, não é fé na fé,
não é pensamento positivo, é uma fé sobrenatural. É a fé de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, é uma fé sobrenatural dada por Deus aos pecadores, para que eles creiam em Jesus e encontrem o que é a justificação. E as obras de Cristo sejam imputadas a eles, para que eles sejam, diante de Deus, sejam declarados como justos, como se nunca tivessem cometido pecado algum. Terceira justificação é para todos, judeus e gentios, ou gentios e judeus. O versículo de número 22 aí, 23, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afinal de contas, para quem é essa salvação? Para quem é essa justificação? É para todos. Não é só para judeus, não é só para gentios, é para todos. Todos, todos podem receber essa salvação. É uma salvação dada e oferecida a todos. Não existe classe social, não existe cor da pele, não existe questão de classe. Não. A salvação é para todos. Todas as épocas, todos os contextos sociais. A salvação é para todos. O evangelho, a pregação é para todos. Essa salvação é para todos. Quarta, a justificação é pela graça. Verso 24. Pois sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse favor de Deus, a graça de Deus, a justificação. O ato de Deus nos tornar justos. Pela graça. Quinto, a justificação nos foi dada a um alto preço. Diz lá. Verso 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. A justificação foi de graça para nós, mas custou um altíssimo preço para Deus. Isso aqui é o ponto importante para nós entendermos. Custou o sangue de Cristo. Não foi com ouro, não foi com prata. Foi com o sangue de Jesus. Custou altíssimo preço para Deus. E nós desfrutamos isso de graça, gratuitamente, pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Sexto, a justificação foi feita em perfeita justiça. A justificação foi feita em perfeita justiça, verso 25 e 26. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados danos cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesses tempos presentes, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O nosso Deus, que é justo, fez isso, ou seja, tornou o injusto justo por meios justos. Quais meios eram esses? A morte de Cristo. Ele descarregou toda a sua ira no seu Filho. Ou seja, ele não deixou o meu pecado e o seu pecado passar impune. E satisfez a sua justiça. Para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento justo para com Deus. Ele propiciou isso. Por seu sangue, o sangue do seu Filho unigênito, para que fosse tudo feito em perfeita justiça. Deus não fechou os olhos. Ah não, vou deixar passar a boiada. Nananina não. Ele tratou tudo isso com justiça. Esses são alguns tópicos aí do sumário aqui desse tema da justificação. Agora veja bem. Para concluir aqui o raciocínio de Paulo no capítulo 3.
Paulo ele vai novamente voltar àquele método que ele gosta muito de usar e ele se utiliza por várias vezes aqui na carta de Paulo aos Romanos, que é o método da diatribe, das perguntas retóricas. Ele levanta uma pergunta que ele já está imaginando que o seu leitor está se fazendo, e ele mesmo levanta a pergunta e ele mesmo dá a resposta. E aqui existem essas três perguntas que se destacam. A primeira delas, onde está logo a jactância? Ou, onde está, pois, a ostentação? Que é o verso aí 27 e 28. Onde está logo a jactância excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele está dizendo para os judeus, sobretudo, que estão lá ouvindo a leitura da sua carta na igreja de Roma. E eles estão se questionando, falando assim, então, afinal de contas, nós não temos o quê? Do que nos orgulhar. Eles estão chegando à seguinte conclusão. Não tem, diante a salvação proposta e apresentada por Deus, aonde está então o orgulho, a vantagem? Não tem. É excluída pela lei, pelo conhecimento da lei, por causa da minha experiência espiritual, porque eu sou descendente de Abraão ou qualquer coisa semelhante a isso. Não! É pela fé, é pela obra de Cristo. É porque Deus decidiu me salvar, pagar o alto preço. Nada foi eu, tudo foi Ele. Foi sempre Ele indo em direção a mim. Foi sempre Ele criando pontes. Foi sempre Ele criando meios, maneiras, formas de se aproximar de mim. Nada fui eu. Então onde está o orgulho? Onde está a vantagem? Não está em lugar nenhum. É excluída. Por isso que não tem essa, gente. Tem gente que fica se orgulhando da sua salvação. É essa falsa religiosidade. Porque ainda se crê numa salvação pelas obras. Não, o cristianismo não prega isso. O cristianismo prega a salvação pela graça, mediante a fé. Não existem méritos humanos na obra de salvação. É Deus, em sua graça e misericórdia. Os méritos são dele, os méritos são de Cristo. Toda a glória pertence a Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo que existe é para glorificar o seu nome. Não é para glorificar o meu nem o seu. A glória dele, a salvação é um presente de Deus para os homens pecadores. Seu evangelho. Segunda pergunta, por acaso Deus é apenas dos religiosos ou apenas dos limpinhos? E aí o texto diz, verso 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, aqui não tem judeu nem gentio, não tem sábio nem ignorante, aqui não tem circuncisão nem incircuncisão, aqui é tudo pela graça mediante a fé. Não existem privilégios a uma classe de pessoas. A obra de salvação não é pela graça, mediante a fé. Não, a questão não está nisso ou naquilo, a questão está na fé, na justificação pela fé, na obra de Deus por nós. Terceiro e último, a lei de Deus é invalidada, no entanto, por causa da fé? E aí o verso 31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. É a primeira vez que Paulo está usando a lei de modo positivo. Porque diante desse fato a pergunta vem. Então a lei, ela não tem sua importância? Paulo diz, tem sim. Ela valida a fé. A lei somente serve aqui para validar que não tem jeito, é pela fé. Ela não é excluída. Porque veja bem, a obra de salvação nos leva ou nos possibilita agora cumprir a lei do Senhor. Mas não para sermos salvos por ela, mas para que nós possamos, nesse processo que nós vamos entrar de santificação, da justificação para a santificação, ser mais parecido com Jesus.
E isso é maravilhoso, porque hoje você pode cumprir a lei do Senhor, observar sua palavra, sua vontade, mas não depositar suas esperanças numa salvação por causa disso ou por meio disso. Mas você olha para a sua vida e mesmo que você erre, mesmo que você fale, você sabe que a sua salvação não está pautada nisso, mas está pautada no sangue de Jesus, vertido por mim e por você na cruz do Calvário. E por isso nós podemos viver em santidade. Por isso nós podemos buscar a Deus. Por isso que nós estamos num processo de aprimoramento até chegarmos ao fim, que é a glorificação, onde nós seremos livres da presença do pecado e estaremos plenamente em santidade para com Deus. Que eu e você possamos entender isso e nos gloriar em Deus, em Cristo pela sua obra, e não ficar preocupado em ostentar uma salvação que não é nossa. É presente, é graça, é dádiva de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus por nós. Que você que está me ouvindo, você possa entender essa mensagem e possa se render a Cristo como seu único e suficiente Salvador para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!